Oi pessoal, estamos começando o nosso terceiro episódio de Café com a Neuro e hoje eu tenho um convidado muito especial que as mães pediram muito pra mim, que é tcharam! Meu irmãozinho, tá tímido, que é pneumopediatra. Hoje a gente vai sair um pouco do tema da neurologia, mas não vamos sair do tema do consultório. Porque com essa mudança de tempo, tudo que eu acho importante as mães e os pais saberem sobre as doenças respiratórias a gente vai falar hoje, incluindo mitos e verdades. Eu vou aproveitar e falar do café que eu uso todos os dias no café da manhã, que vocês veem, que é o nosso patrocinador agora desse episódio. Então agradecer você, Marcelo, pela parceria, por ser o nosso novo patrocinador do quadro Café com a Neuro. Quem quiser adquirir essa maravilha de café especial, entra no site, tem o cupom e desfrute, porque esse café é o melhor que tem, pra mim, na face da terra. Então, antes da gente ir pro sofá com o nosso cafezinho e começar a conversar, eu vou pedir pro Luiz passar o nosso cafezinho. Esse daqui, Luiz, que eu já coloquei aqui, é o Bourbon Yellow, e depois você me conta o que você achou dele. Acho que a água já tá quente. Vamos lá. Aqui. Já vamos começar já. Ó. Começa já aquele cheiro. Isso que eu ia falar. O cheiro, infelizmente, ainda não aparece, né? Nas câmeras. Quem sabe um dia essa tecnologia chegue. Muito bom. A água tá na temperatura boa, né? Não tá aquela coisa muito quente, né? Senão ela vai acabar, né, queimando mais o café, ele vai ficar forte, né? E que todo mundo às vezes corrige, né, com corrige com açúcar, né? Então, café na verdade não precisa, né, usar o açúcar se você não tem que queimar, ser puro. Né? Os meninos até escrevem aqui, ó. Experimente sem açúcar. Então, vamos lá. Agora a gente vai vaporizar. Gente, meu irmão, quando ele fazia residência médica lá em São Paulo, ele fez um curso de barista. Faz um tempinho, cara. Não lembro um tempinho. E no seu casamento você colocou uma máquina pro final da festa. E a barista. Barista, tá? Barista. Só pra vocês saberem essa paixão, que eu acho que é meio de família, então, né? Vamos vaporizar? Vamos lá. Então, tem uma espuminha, mas... Mas ele vai ficar cremoso, né? Mas no final ele sai, essa espuminha fica. Ah, você faz metade. Vamos lá. Cafezinho pronto. Aí você põe um expresso, um bom Quanto expresso. que você gosta de pôr? Eu tenho que tá bom. regular minha quantidade no dia. Depende de cada um, né? E daí o latte macchiato, sabe que o nome macchiato em italiano é manchado, né? Então você mancha o café, né? Ou mancha o leite, depende do seu ponto de vista. Aí, né? Eu faço todo dia e não sei a história, a cultura. Coloca o leite, ele vai misturar, na verdade, não é pra fazer... Aqui ainda tem até espuma, aqui já dá pra pegar com a colher também. A ideia não é ficar assim, que o macchiato não fica, o latte macchiato não vai ficar com a camada, tá? Mas ele ficou melhor do que a gente tava esperando, né? Ele acabou... Olha que bonito que tá. Né? Como tá bom aí. Até ficou bem... Ficou lindo. Depois até dá pra esperar, se quiser completar com leite depois, né? Daí dá pra... Aí ele fica misturadinho depois, aí fica o latte macchiato mesmo. Tá, então... A gente agora vai pra onde? Pro sofá bater o nosso papo. Tchim, tchim. E aí, o que você achou do Bourbon Yellow? Eu gostei. Ele não ele é mais suave, né? Ele é bem suave. Não, ele não é aquela... Não tem aquela torra muito... Não é forte. Ele é bem suave, gostoso. Cai ele é meio bem cítrico, né? Ele parece que tem alguma coisa que parece que é meio refrescante até nesse sentido. Ele vai bem com leite. Eu acho que é muito gostoso. Então, partiu muito sofá. Fácil de tomar, muito agradável mesmo. Muito bom. Bom. Pessoal, então vamos lá
Eu fiz um cartãozinho aqui, Luiz, para eu não me perder, afinal a gente escapa da neurologia, e eu fiz neurologia adulto e depois neuropediatria, então eu não sei lufas de pediatria. Tá aqui minha colinha. Ô Blue, fala oi pro titio. Oi, titio! Oi, titio! Ele não quer sair do colo, daqui a pouco eu vejo se ele sai. Luiz, vamos começar com quais são os problemas respiratórios mais comuns da infância que você vê no consultório? Varia muito, na pediatria varia muito pela idade, né? Então, no caso, a sazonalidade, a época do ano, né? Então, que nem o que está mais em voga agora, né? Bronquiolite, as infecções das vias aéreas superiores, né? O resfriado comum, que é o campeão, né, de todos aí, né? Que às vezes é difícil identificar no início, né? A parte de alergia, né? Sim. Que vai numa faixa etária um pouquinho mais velha, então criança um pouquinho mais velha, não nos recém-nascidos, né? Que daí envolve a asma, né? Uhum. Então, normalmente são essas os comuns que a gente mais observa. Carro-chefes, né, do consultório dos Sim, pneumos. Tem a parte infecciosa mais grave, mas assim, a pneumonia, mas o comum mesmo são essas, ou alergia ou doenças virais mais básicas, vamos dizer assim. Certo. Que mais você percebe no dia a dia de sinais respiratórios que preocupam os pais, que eles chegam lá desesperados, mas não é tanto assim sinal de alarde que vocês têm que explicar? O sintoma mais comum que coloca medo, né, em todo mundo, né, nos pais, é a tosse, né? Então, a tosse ela é a campeã, né, das queixas respiratórias, não só agora, mas principalmente nessa época. Mas a tosse, ela é um sintoma isoladamente falando, ela não é ruim, depende. Sim. Ela está aí para ajudar. É que depende daí do contexto do que está acontecendo. Só que esse é o mais difícil, às vezes, para os pais identificarem. Sim. Né? Ainda mais se for um bebê, uma criança mais novinha. Então a tosse em si, principalmente em quem vai à escolinha, ela praticamente não cessa. Né? Porque ela acaba fazendo parte de um ciclo que vai se renovando sempre, por conta da contaminação, né, cruzada de vírus. Tudo. Então a tosse é um sintoma mais preocupante e por ser mais comum. Tá, e você falou da escolinha, muitas mães que chegam no consultório, para mim por motivos de neurologia, falam que a criança está afastada e que o pediatra ou o pneumo afastou da escola. Quais que são, assim, os motivos e os critérios que um pneumo tem que afastar uma criança da escola? Não, na verdade, eu procuro deixar os pais, na verdade, à vontade. Eu explico o que vai acontecer, porque não tem como você evitar, né? Se você pode deixar seu filho em casa, não precisa levá-lo à escola muito novo, né? Agora, se por alguma razão não dá, tem que trabalhar, o dia a dia hoje em dia é tão corrido, né, tão difícil para todo mundo, aí a gente vai enfrentar juntos, mas é questão não é nem quando vai acontecer, porque irá, né, é a intensidade que vai acontecer, porque a partir do momento que você começa a ter contato com outros pequenos seres, né, junto, ao mesmo tempo ali, eles vão trocar vírus ali, e é um ciclo também que não acaba nunca. É inevitável, né? Então daí não tem jeito. A escola eu falo que é um divisor de águas, né? O antes e depois é impressionante, né? A diferença, né? Como quando você começa esse contato. Sim. Né? E você lidando com muita... Essa é uma curiosidade que eu tenho, gente. Bom, que vocês podem ter, porque eu já sei o que acontece, porque ele é meu irmão. Quando você lida com muita criança com tosse, com vírus no consultório, você fica gripado, as crianças pegam, que ele tem os meus sobrinhos. Então, como que é esse ciclo na sua casa? Sem dúvida. Bom, já fiquei demais já. Acho que eu já peguei de tudo já. Então, e como médico sofre também. Acaba de tudo mesmo, né? Nossa. Dá um exemplo, assim, não, que você já viveu. Os resfriados comuns, às vezes a gente pega, né? Leva para as crianças, para a esposa, a mulher. Eles acabaram também já tendo uma imunidade por conta disso, né? Então, não tem jeito, né? A gripe mesmo eu já peguei, que é uma coisa que o
o brasileiro Confunde. não sabe fazer, confunde muito resfriado com gripe. Qual que é? Né? O resfriado é o basicão, diferença? né, que a gente convive, que é aquele sintoma mais alto que você percebe lá, a criança com febre, uma coriza, começa a entupir o nariz, né, a tosse. Né? Já a gripe, não, a gripe ela é algo que é mais grave, ele é mais sistêmico, né? Então, tanto que é um problema de saúde pública, às vezes até em países na Europa, porque até em idosos é uma coisa que acaba te tendo uma limitando. gravidade maior. Sim, é hospitalização. Sim. Por isso que a vacina de gripe ela é bacana nesse sentido, né? Para proteger mesmo até a intensidade, como o influenza A e B, que eles são os mais comuns aí, né? E que acabam acometendo bastante. E é causa de hospitalização mesmo, em crianças e idosos. Geralmente essa faixa etária é mais afetada. Crítica. Só que o adulto em si também, é aquela doença que te deixa de cama, você fica sem trabalhar, né? Ela derruba mesmo. Já o resfriado é uma coisa mais chata, mas pro adulto, principalmente, não tem uma certa gravidade igual a gripe. Deixa eu ver uma coisa. Gente, ele vai ter que participar, porque como tá meu pé hoje, pessoal, eu lavei, tá? Fala pra todo mundo que você me conhece há muito tempo, que eu ando descalço desde 6 meses de idade e meu pé já é por natureza, mas... É isso aí, né? Ele tá tímido, tá? Porque meu irmão, ele mete a boca, minha cunhada tá ali e ela sabe como que ele é comigo, né, Tati? Vamos continuar então, pessoal, mais perguntinhas. Luiz, quais são as causas mais comuns de falta de ar na criança? É que a falta de ar, ela vai fazer parte também de... É um sintoma que pode estar presente ou numa crise alérgica, no caso de quem é asmático, né? Ou no caso, a bronquiolite, que daí a criança vai ficar mais cansadinha, né? O bebê cheador, que ele é depois a gente pode falar sobre o bebê cheador. E se tiver uma pneumonia, uma infecção já instalada, também pode ter um quadro de um desconforto respiratório, na verdade, né? Então, todos eles abrangem, né, essa questão da falta de ar, né? Que pode acontecer. E quando acontece isso, a mãe vê essa questão que a criança tá um pouco com falta de ar, ela já tem que ir pro PA ou geralmente tem que ir pro consultório? Sim, não, geralmente elas já vão ao PA. Porque daí o recurso lá é muito mais rápido, né? Ainda mais quem é alérgico, quem a mãe já conhece, como é o sintoma da crise, da asma principalmente, daí eles já sabem já. E como que faz, então, para diferenciar a tosse comum de algo mais grave, como a própria asma, que você pega muito, e depois eu queria que você falasse um pouquinho da asma, apesar de ser um assunto extenso, né, que você me falou. Então, a tosse comum de uma bronquiolite, de uma asma... Então, como eu falei, a tosse, na verdade, ela é um sintoma, né, da parte respiratória, né, e que ela isoladamente, às vezes, você não consegue, né, ter muita informação só, porque, por exemplo, para uma doença, você tem uma pneumonia, você vai ter uma tosse, um desconforto respiratório, a criança vai ficar bem mais cansadinha, vai ter um quadro de febre, geralmente é um quadro mais arrastado. A bronquiolite, tem um chiadinho no peito, geralmente são bebês, né, então a bronquiolite, ela abrange e afeta a faixa etária de 0 até 2 anos, aí, no máximo, né? O pico mesmo, geralmente, aí, em torno de 1 aninho, aí, a turma abaixo de 1 ano são os mais perigosos, né? Então, assim, a gente vai vendo pela idade, né? Então, às vezes, o asmático, você tem a tosse junto com um chiado, o desconforto respiratório, mas aí não vai ter a febre. Então, cada quadro, né, a gente tem que associar a tosse ao que está acontecendo. A outras características clínicas. Não é só o mecanismo da tosse só, a gente tem que avaliar o que está acontecendo junto, né? É um conjunto de sintomas. Né? Então, eu vou entrar agora num assunto que eu sei que é extenso, mas só porque muitas mães falam muito apavoradas, bebê internou, bronquiolite. Essa semana eu tava com uma criança que era para voltar na consulta, foi internada de bronquiolite. Então, conta um pouquinho o que é bronquiolite, por que ela preocupa tanto os pais? Bronquiolite ela é uma doença infecciosa, né, causada principalmente, né, pelo
o vírus sincicial respiratório, e que ela é uma doença que, como o nome diz, ela vai afetar o bronquíolo, que é a região a mais fininha do brônquio. Você imagina o nosso pulmão como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, né? Então você tem a traqueia, né? Onde é o tronco, e aí você vai ramificando esses galhos até chegar no talinho ali da folha. Aquele talinho ali é mais ou menos isso, é onde é o brônquio, é onde você tem a troca gasosa. A gente pega o oxigênio lá e devolve o gás carbônico. E é ali que o vírus ele vai agir, ele inflama ali naquela região, por isso tem a dificuldade, né, da criança em respirar, o bebezinho principalmente, né? Então dá o sintoma, né, famoso da bronquiolite, que é o cansaço e o desconforto respiratório, né? E o chiadinho no peito, né? Então, é sempre um caso de internação, a bronquiolite? Depende, não, nem sempre. Tem intensidades, né, variáveis. Geralmente, com vírus sincicial positivo, ela tende a ser mais trabalhosa, mais grave, mas depende. Tem bebê que evolui muito bem, né? A idade também pode favorecer, quanto mais novinho, obviamente, né? É mais complicado, né? Então é uma doença que você passa de pessoa a pessoa, então geralmente nessa época é uma época mais propícia. Se o bebezinho, mesmo fica em casa, mas você tem um irmão, o irmão traz muitas vezes assintomático, a criança mais velha não vai ter sintomas assim tão aparentes, né, do vírus, e ele pode trazer para o irmãozinho, então é aí que está o problema. Então, é por isso que tem muitos casos nessa época. Você acaba difundindo muito rápido esse vírus. E os pequenos acabam sofrendo mais. Né? Então essa faixa etária que é mais acometida. De 0 a 2 anos. Agora, o que eu vejo mais, né, normalmente, de 0 a 6 meses é muito mais complicado mesmo. E de 0 a 1 ano seria a faixa mais difícil mesmo. Assim. De maior prevalência. Vamos falar um pouquinho agora de asma. Então, como que é feito o diagnóstico, o tratamento? Eu li também alguma coisa sobre ser uma inflamação mesmo do pulmão, aí trata-se muito errado hoje asma, né? Que a gente vê só as bombinhas de alívio, mas não sei se trata essa inflamação, como que é esse tratamento da maneira mais correta, que a gente vê que não é feito da maneira mais correta? A asma geralmente é um quadro alérgico, né, e que vai causar, né, um mecanismo mais proeminente, mais comum, né, você tem uma broncoconstrição, né, você também imagina o brônquio como se fosse mesmo um caninho, então esse brônquio ele fecha, né, e você vai ter uma inflamação também. Então é uma inflamação mesmo. Isso, junto com essa broncoconstrição. Então, o que acontece? O mecanismo, antigamente, não se sabia como que funcionava, achava-se que era só broncoconstrição. Então, a gente usa muito broncodilatador, que é o que é para crise. Então, que é o Aerolim, né, que é o salbutamol. Usava-se, né, o Berotec, né, a gente não usa mais. Então, o salbutamol, que é o Aerolim, ele vai fazer, então, a broncodilatação, ele vai abrir o brônquio. Só que ele tem um tempo de ação, depois o brônquio vai fechar de novo. Antigamente achava-se que não sabia desse componente inflamatório, né? Então, tem até um filme antigo, aquele filme do ET, que o ET lá, o primeiro filme lá, que ele tem aquele dedo comprido, sabe? O menino ele tem asma no filme, e ele sobe a montanha com a bombinha do salbutamol, né? Então, e toda hora ele ficava fazendo. Por quê? Porque o efeito dele é fugaz, ele vai abrir o brônquio, mas depois o brônquio fecha de novo. E aí que vem uma das famas de que a bombinha ela vicia. Não, é porque era o que tinha, não vai fazer mal você usar. Ela dá o alívio, mas ela não trata Não, porque daí doença. Não tira a inflamação. Então agora daí o componente inflamatório de todos os brônquios, o corticoide é quem vai tirar. Primeiro na crise, por isso que a gente toma corticoide oral, quando você está na crise, mas a manutenção e a prevenção com o corticoide da bombinha inalatória. Então... Que daí que todo mundo tem medo e confunde as coisas, né? Então o Aerolim, o inalatório é para crise, junto com o corticoide oral, né?
e o corticoide inalatório é para prevenção. Então esse é o famoso tratamento correto, que trata então a inflamação juntamente com o alívio da crise. Se não desinflamar o brônquio, você vai continuar na crise. E o filme do ET é a cara do meu irmão comparar com o filme. Tô olhando aqui o pessoal que tá rindo também aqui atrás. Continuando o gancho da asma, existe cura para asma? Ela melhora, desaparece com o tempo? Eu não falo cura porque não é uma doença, né? Ela é o modo como... Porque a alergia é o modo como o seu corpo reage, né? De uma maneira exagerada a determinado aerolérgeno, algum estimulante, né? Então você tem controle, sem dúvida. Né? Você não tem um ex-alérgico, né? Então, mas você tem um controle e fazendo bem o tratamento, fazendo o segmento corretamente, você vai ter um controle pleno dessas crises, para a vida adulta já não ter, praticamente não ter problemas. Claro, tem casos mais graves, mas geralmente a gente acompanhando dá para ter um controle muito eficaz. Muito bom. A gente pincelou um pouquinho disso, mas só para resumir aqui para as mães não ficarem perdidas, quando que uma criança precisa ser levada para o pronto-socorro? Como que a mãe pode diferenciar isso no sintoma de um filho e falar, não, vou para o pronto-socorro, ou então não, vou tentar o encaixe no pneumo, vamos ver se eu consigo hoje ainda, se não dá para esperar até amanhã, tudo. Então, é que depende, né? Então, se for no caso do alérgico, a asma, geralmente os pais dos asmáticos, eles já sabem identificar quando a crise está mais forte para ir ao pronto-socorro. Essas crianças que vêm da escola com tosse... daí normalmente quando não são os alérgicos, que são os causados por vírus geralmente, né? Aí é associado, quando você tem a tosse ou uma falta de ar, é associada a uma febre, uma prostração. Aí então também daí os pais começam a perceber que, ele está piorando, ele está ficando muito apático. E, geralmente eles já acabam indo ao pronto-socorro, porque às vezes esperar uma consulta nem sempre se consegue tão rápido, né? E aí a criança pode ir evoluindo também, né? Clínico, mas naturalmente, mas os pais acabam já sabendo, hoje em dia eles já identificam que talvez essa demora um pouco maior na consulta de consultório, né? Para conseguir, eles já vão ao PA, buscar ajuda. A gente está terminando, eu vou fazer um bate-bola aqui com o Luiz sobre mitos e verdades dentro da pneumologia, mas antes eu queria tirar uma curiosidade com você, que a gente tem muitos pacientes em comum, meus pacientes dentro do espectro, outros pacientes também, paralisia cerebral, problemas neuromusculares, que também têm problemas respiratórios, obviamente. Então, como que você lida com o paciente autista que tenha essa dificuldade no toque, na aceitação, para você fazer uma ausculta pulmonar, para você fazer todo o exame físico, o exame clínico da parte respiratória? O que você tem passado de experiência no seu consultório com esse aumento de criança dentro do espectro? É difícil, né? Acho que todo pediatra, né, vai ter essa dificuldade, né? Que com esse aumento, né, e dependendo da intensidade, né, dos níveis, né, de suporte. Que daí, realmente, tem alguns difíceis, né, normalmente as mães, os pais, né, geralmente a mãe que vai mais, né, eles ajudam bastante, então eles sabem... Manejar a criança. Exatamente, ajuda bastante, então assim, dá para examinar, é mais difícil, sim, mas o fator aí materno ajuda bastante. A mãe sabe o jeito de pegar, às vezes, mesmo quando é grande, ela conversa, porque a criança não vai conversar comigo Passar, ali, né? E nem, né, é mais difícil a gente ter eles terem confiança no pediatra mesmo, né? Então daí a gente depende muito da ajuda da família, e acaba que dá para examinar, como eu falei, é difícil, mas dá para fazer um segmento, sim, e eu tenho alguns que têm asma também, e são bem controlados também. Mas como que faz, assim, se ele tem essa grande sensibilidade, que nem alguns meus usam abafadores, mas outros não toleram coisas que cheguem perto, para fazer aí a bombinha, mas nem sempre é que depende do grau de alergia, às vezes você não precisa usar bombinha, você pode ter outros tratamentos também, né, então que dá para fazer, não é só com a bombinha não, né.
Então, às vezes, ele é só um alérgico também, assim, mais leve, então que você consegue tratar com um medicamento oral, um antialérgico. Então, assim, dependendo da alergia também, a gente consegue driblar esses percalços. Então, mães, não fiquem desesperadas. Conforme o Dr. Camilo disse aqui, nem sempre é caso de bombinha nos pacientes que são mais difíceis a aceitação de toque. Vão num bom pneumopediatra para ele saber conduzir bem essa questão dentro do espectro do autismo. Agora, jogo rápido, o que é mito, o que é mentira e o que é verdade na pneumologia. Meu assunto, gente, do autismo, mas agora vai se aplicar na pneumologia. Tirar leite e derivados melhora tosse, catarro? Não. Você não vai ter uma... Mito. É um mito, né? Não necessariamente isso aí, porque tem muita variante aí, não é isso que vai melhorar, não. Tá? Então é um mito, não tirem leite e derivados da criança pensando que ela vai melhorar a tosse. Quem tem asma não pode praticar esporte? Mito ou verdade? Não, depende, né? Vamos dizer, depende assim, deve praticar esporte. Mas quando está controlado, tá? Então, claro que quem não tem asma, não estou nem dizendo crise, tá? Porque a crise, obviamente, a pessoa não vai conseguir fazer. Mas a asma não controlada, que são esses períodos que a pessoa está tendo crise mais recorrentes. Primeiro a gente orienta sempre, vamos dar uma estabilizada nessa parte das crises, para daí o exercício entra como uma ótima ajuda, assim. Ótimo, muito bom. Mito ou verdade? Ambiente com mofo, poeira, frio, podem piorar os sintomas respiratórios? Sim, influenciam, né? Depende também da sensibilidade de cada um. Então, o alérgico, como geralmente, como o asmático ele tem essa sensibilidade, um ambiente com mofo aí, ou algum outro tipo de aeroalérgeno pode sim piorar. E geralmente no frio também eles pioram, não só pela condição da temperatura, mas dos vírus também mais presentes nessa época do ano, que também podem contribuir, né? Tá. Vacina, mito ou verdade? As vacinas contra gripe, pneumococo, previne complicação grave? Sim. A vacina da gripe, todo ano ela é renovada, né? Porque o vírus é um vírus muito mutável, né? Ele muta, né, rapidamente, né? Então evita as formas graves, sim. No caso da gripe, que a gente até conversou lá atrás, de pneumonia, sim, tá? Tem, inclusive, vale a pena fazer, que tem a pneumo 10, tem a pneumo 13, a 15, agora a 20, né? Então, assim, a gente deve dar atenção, sim. Sim, né, totalmente às vacinas. indicado. E a da bronquiolite, que é um anticorpo, na verdade, ela não é uma vacina, né? Para bebês de 0 até 2 anos. Ela é muito promissora. Tá no início ainda, tá mais difícil achar ainda, mais cara ainda, o preço é mais alto, mas ela é bem interessante. Indicada, tá. Verdade ou mito, tosse que dura mais de 4 semanas, sempre precisa ser investigada? Na verdade, vai acabar, né, sendo investigado, porque os pais vão ficar aflitos aí, né, mas agora o que eu pego tosse com bem mais de 4 semanas, porque ela vai emendando uma com a outra. Sim. Por conta do efeito, né, dos vírus da escola, né? Então, isso que eu ia falar, parece que tosse em criança, eles falam pra mim mesmo, e eu vejo isso que não acaba nunca, né? É algo muito chato. E eu falo isso pra eles, meu irmão já me falou várias vezes que tosse é um trem chato de tratar, justamente por causa disso, né? Que daí eles têm que, os pais geralmente têm que identificar se tem algo a mais nesse caminho longo dessa tosse, porque às vezes sim, né? Você tem uma febre que não tinha antes, apareceu algum outro sintoma, sim, daí a gente tem que ficar de olho. Tá. Agora, como pediatra, como pneumopediatra, conta um pouquinho para as mães sobre o lado do médico em relação à preocupação com os pacientes em se tratando de doenças respiratórias graves. Eu falo isso como neuro porque eu já passei muitos apuros, muitas dores com os pais, muitos perrengues com doenças graves. Morei dentro do hospital, ia 3, 4 vezes por dia em paciente internado. A gente nem dorme à noite com a nossa preocupação.
Você tem experiências assim para contar, dividir um pouco com a gente? Não é que é difícil, ainda mais que eu faço a parte hospitalar também, então tem pacientes internados, né? Então, dependendo, né, da época do ano, da quantidade de pacientes, então eu saio muito cedo de casa, eu chego bem tarde, às vezes tem dia que eu não vejo meus filhos, eu nem converso com a minha esposa, é bem corrido, né? Então, porque a gente fica, muitas vezes, ainda bem, né? A gente tem mais que acalmar os pais, porque no caso da pneumologia, né, no dia a dia, você tem ali uma pneumonia, uma crise de asma, uma bronquiolite que demanda seus cuidados, né? E que os pais estão aflitos, obviamente, né? Então, que daí a gente tenta dar esse amparo e tentar entender como eles estão, o que eles estão passando, porque não é fácil mesmo, né? Então, eu sempre procuro, até às vezes eu converso muito com a minha esposa, a gente fala que eu vou ao hospital várias vezes ao dia, se estiver internado, mas para ajudar nessa questão, não só pela complexidade da doença, mas, né, a gente estabilidade poder, da família também, o porque, acolhimento. porque não é fácil. E isso a gente tentar passar isso ao paciente, né? Que é um momento tão difícil, né? Então, e que daí acaba que, graças a Deus, aí depois a grande maioria fica tudo muito bem, né? Tudo muito bem. Bem. Então isso aí acaba, e no dia a dia também, porque o anseio também de cada criança, cada pai, né, pelas doenças aí, ou pela crise alérgica, né, nesse dia a dia, eles também ficam preocupados. Então, assim, é uma coisa que a gente tenta ver o máximo de gente que dá para tentar atender, né, a gente não consegue encaixar todo mundo, mas a gente vai dando um jeito para poder. Esse acho que é um grande desafio, né? Então, a gente poder tentar passar para todo mundo, conversar e explicar para todos, né? Então, é isso, pessoal, que ele estava falando aqui, até a Tati, a gente conversa bastante sobre isso, que é a esposa, né, que é a mulher do meu irmão, que existe uma dedicação muito grande dos médicos quando se trata principalmente de criança, claro, todas as faixas etárias, mas que os pais ficam muito aflitos. Quantas vezes, Luiz, com você também acontece que existe a complexidade da doença, mas uma aflição tão grande dos pais que a gente fica lá no hospital até horas e horas a mais para acolher mesmo, mais para ajudar nessa parte emocional. Então é importante a população saber que o médico tem esse sentimento, o médico não caleja. Ai, vê tanto, já está acostumado. A gente não caleja. Cada paciente é cada doença é uma, cada mecanismo de evolução dessa mesma doença é um. Então, o envolvimento médico vai muito além da gente saber fazer a medicina, da gente estudar. A gente abala o emocional também. Então, aqui eu sempre converso muito com meu irmão, com os colegas, que a maioria dos médicos comprometidos, eles nunca ficam só na parte racional. Na medicina, no estudo, na grande preocupação em salvar essa criança ou dar alta para essa criança logo, para ajudar essa família a sair dessa aflição. A gente se envolve, cada criança responde de uma maneira, é tudo muito individual, cada família reage de uma maneira, então a gente tem que fazer todo esse trabalho, né, Luiz, de psicologia. Já são quantos anos, né, que a gente faz medicina e a nossa própria psicologia interna e a externa para lidar com as famílias da melhor maneira possível. E por fim, para a gente encerrar o nosso Café com a Neuro de hoje, eu vou fazer uma pergunta para ele que eu já sei a resposta, mas que eu acho muito legal vocês saberem. Então, Luiz, por que você escolheu a pediatria e a pneumopediatria? Acho que foi algo natural, né, com o tempo, que eu acompanhei muito na época, né, dava para fazer isso, né, que acompanha muito o nosso pai, né. Hoje em dia é mais difícil você fazer isso, levar o filho até o hospital, né. Nosso pai levava a gente muito. Eu ia muito de sábado na Santa Mônica. Santa Mônica. Onde é a Unimed hoje, né. Então eu ia, quando eu era já maiorzinho, né.
Então, eu não entrava nos quartos, não, mas eu ficava, né, na área ali, Gente, onde subia na área médica, a rampa, é, na enfermaria, então, pequenininhos. e nunca foi imposto, né, pelos nossos pais, né, por fazer medicina e tampouco, né, a pediatria. Algo que foi mais natural, tanto que a gente tem uma irmã que não é da área, né, e depois dentro da medicina, a pediatria, acho que por isso que foi mais natural, porque eu acompanhava, né, o nosso pai nesses finais de semana, e foi brotando o gosto, até porque eu já sempre gostei da medicina das crianças, né? Na época, a pneumologia, no caso, foi algo de início inesperado, né? Porque até na época de faculdade era uma disciplina que eu tinha, para mim era mais desafiadora, né? Muito difícil, né? E que aos poucos, eu não imaginava que eu fosse fazer a parte da medicina do pulmão, né? Então, eu acho que foi bacana, adoro, não me arrependo, tanto na pediatria, né, quanto na pneumologia. Então, vou puxar esse gancho que o Luiz falou aqui, do amor à pediatria. O que a gente ouve sempre, e você também, dos pacientes. Meu pai atendeu muita criança nessa cidade, ele é extremamente conhecido como pediatra, ele não atua mais, mas todo mundo fala pra gente isso, vocês nasceram para isso, vocês têm a pediatria no sangue, porque parece que a gente puxou muito isso dele, a gente tomou um gosto pelo amor às crianças, porque ele transpassava tanto isso, que não teve escapatória. Eu fiz neurologia de adulto, eu amo idoso, já quis fazer geriatria, mas no meio da neurologia, quando a gente passou pela grade de neurologia infantil, que eu me apaixonei, no fim da residência eu liguei para o nosso pai e falei, pai, eu acho que eu vou fazer neuroinfantil. Ele deu pulos de alegria. Eu falei, mas eu vou continuar sendo residente, não vou começar a trabalhar e ganhar tanto dinheiro assim. Dele, eu te ajudo, eu continuo te ajudando, faça neuropediatria, volte para Limeira. E aí a gente começou a trabalhar todo mundo junto. Foi uma época maravilhosa, né, Luiz? Quando a gente trabalhava no consultório com ele, e aí ele teve que parar de trabalhar e a gente seguiu continuar esse legado do amor pelas crianças, pela pediatria, pneumopediatria, neuropediatria, que ele deixou pra gente. Com certeza. E é isso, pessoal. Vou terminar o nosso Café com a Neuro dando um presente que veio direto do nosso novo patrocinador, que é a nossa Casa Café. Marcelo, obrigada. Você ama café, então... Muito obrigado. Muito obrigada, meu irmão amado, pela sua presença. Obrigado. Ele odeia que eu faço isso. Odeia. Porque ele é todo assim, né? Obrigado, eu que agradeço. Gostou? Sim. Então vamos ver se você gosta desse presente. Nossa, muito obrigado mesmo, viu? Vamos lá. Nossa, que bacana, hein? Olha só. Olha aqui, Luiz, ele acabou mandando um Bourbon Yellow. Uau! Nossa. Ó! Tem uau! Uma ó, cheiro. Agora não sei como é que... Aqui. Olha que bonito isso aqui, hein? Olha só, eu adoro, eu já tenho a minha. Muito legal mesmo, viu? Então, muito obrigada, nossa Casa Café. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio Café com a Neuro. Curte, compartilha, comenta, se inscrevam no canal e ativa o sininho, porque semana que vem já teremos mais episódios do nosso Café com a Neuro. Beijo, pessoal!